Fala galera, beleza? São exatamente 11h49, acabei de chegar do cinema, assisti Coringa 2, enfim fui assistir o filme na pré-estreia e vou dizer tudo o que eu achei. Olha, o cinema tava cheio, sessão completamente lotada. E ao longo do vídeo eu vou dizendo se valeu a pena ou não. Vou começar o vídeo respondendo uma pergunta que muitos devem estar se fazendo sobre esse filme, né? Será que é um musical? Então eu digo pra vocês que não é aquele musical tradicional não, cheio de músicas e cantorias em todo momento. Eu chamaria esse estilo de filme de um novo musical, um neo-musical, como aqueles que a gente viu recentemente da própria Lady Gaga com Bradley Cooper, que foi o Nasce Uma Estrela, que é um musical mais dramático, sabe? É um filme mais dramático com alguns momentos musicais. O musical não é o tom desse filme, não é um Noviça Rebelde, um Amor Sublime Amor e outros musicais como Cantando na Chuva dos anos 50. Não é, pode ficar tranquilo se você não gosta desse tipo de filme, não é assim. Aliás, tem bem menos músicas do que eu imaginava que teria. É um filme normal com alguns momentos de música e isso foi bom pra não dar aquela saturada de músicas e não deixar o filme chato. É um filme bem equilibrado nesse sentido e quando tem as músicas é bem satisfatório, sabe? A Lady Gaga canta muito bem e é suave, não é nada estridente. Aliás, são músicas que combinam muito bem com a personalidade dos personagens e do momento ali que está inserido e que combina perfeitamente com a cena e com o tom mais dramático desse filme. E o Arthur Fleck e o Joaquin Phoenix também se encaixa bem nesses momentos. Ele canta bem afinado e nas poucas músicas que tem pra ele, né, nesse sentido, nesse contexto, ele vai bem também. Bom, falando agora da parte técnica do filme, já de início ele é bem criativo, ele começa diferente, começa criativo com uma introdução em animação 2D. Ele relembra pra gente os últimos eventos do primeiro filme em uma animação 2D muito bem feita, como se fosse uma animação da Warner Bros, daqueles desenhos antigos do Looney Tunes, e é de fato uma recriação dos desenhos do Looney Tunes essa animação, chegando ali no programa do Murray, de tapete vermelho, com a fantasia, com a maquiagem, com vários fãs gritando o nome dele e multidões com máscaras de Coringa, até ele entrar no show, começar a cantar, fazer o número dele, né, e matar Murray, como a gente já sabe. E aí ele é preso e o filme faz então a transição dessa animação 2D para o live action, então entra no filme atual e já corta pra cela do Arthur Fleck. Aliás, é um filme de poucas locações, né, e as locações são até bem feitas, né, a cela, a prisão, o hospital e o tribunal, que já vamos falar logo mais. Então é um filme que é simples até, porque ele tem uma narrativa que é muito bem explicada. Basicamente, Arthur Fleck está preso e vai ser julgado pelas suas 5 acusações, e ele tem uma advogada, e essa advogada quer, na verdade, que ele seja transferido para um hospital psiquiátrico, e que o lugar dele não é junto com outros presos mais perigosos em uma prisão. Ele até concorda com isso, mas ele é sempre relutante. A gente consegue perceber que esse não é, na verdade, o real motivo dele. O Joaquin Phoenix, bem magro pro papel, emagreceu bastante pra esse papel. Você consegue ver os ossos dele, assim, chega a dar nervoso. O físico do Arthur Fleck, assim, e também usando roupas largas na prisão, coisa meio que tenebrosa, assim, sabe? Lembrou muito aquelas atuações com grandes transformações corporais do Christian Bale ou até do Martin McConaughey naquele filme Clube de Compras Dallas. Já no início você percebe então, putz, o Joaquin Phoenix não veio pra brincar não. E no início do filme ele tá quieto, né? Num primeiro momento ele tá bem quieto, ele não responde às perguntas dos carcereiros, ele acorda, faz suas necessidades, toma o seu remédio, fuma um cigarro e depois volta pra cela. Demora muito pra ele soltar aquela primeira risada dele, e a risada é até mais contida. Uma das coisas que eu gostei muito desse filme são as transições e são os detalhes. É um filme que tem muitos detalhes, gostei bastante disso. É uma gota de sangue que cai e forma um sorriso dele, bem interessante mesmo. E o filme nos lembrando do que aconteceu no último filme, né, não por meio de flashbacks, mas por meio de entrevistas com o Arthur. Isso foi interessante, né, para aquela pessoa que não se lembra do que aconteceu no filme de 2019, relembrar
né? E isso é o suficiente pra quem assistiu, e aí foi um filme impactante no mínimo, né? Ao ponto de lembrarmos pelo menos das principais cenas. Eu digo que se você não viu, assista ao primeiro filme antes, senão você vai ficar um pouco perdido, porque esse filme número 2 é basicamente o desenrolar dos eventos do primeiro filme. E por tudo o que o Coringa fez no primeiro filme, ele ganhou muitos fãs, né? Muitos adeptos, multidões assim. E a cidade está comovida porque ele foi preso, muita gente mesmo indo às ruas protestando, e as entrevistas dele são transmitidas e geram uma grande comoção, até que vem um ponto de virada, um ponto de inflexão nessa história, onde interrompe uma certa monotonia dele ali no seu dia a dia, onde ele acorda, como eu falei, fuma um cigarro, faz a necessidade dele, vai lá no pátio do hospício e tal, e depois volta pra sua cela. Eis que ele avista alguém em uma sala em que ele se interessa, e é a Arlequina, né? E ela está numa sala com algumas outras pessoas cantando músicas gospel ali no mesmo ambiente de onde Arthur Fleck está preso, mas ele observa ela e já se interessa, e ela também mostra que se interessou por ele, mas na verdade mostra que se identificou com ele, né? Porque ela faz um símbolo que rapidamente faz ele entender que ela a conhece de algum jeito. E a partir dali, o Arthur passa a se comportar dentro da prisão lá, só para poder se aproximar dela de algum jeito, para poder ser convidado para essa sala onde tem essas cantorias, para ele poder se aproximar dela e conhecê-la. E isso dá certo, ele é premiado pelo seu bom comportamento, e eles então se aproximam e se conhecem. Arthur e Lee, como ela é chamada. E aí começa todo um jogo de cena, né? Um show de influências, de meias verdades e mentiras. Entre isso, a Lady Gaga está muito bem no papel, ela é uma ótima atriz, né? É um dos melhores exemplos de cantores que migraram bem para o cinema, como foi Frank Sinatra. Aliás, Frank Sinatra está presente em quase todo esse filme com as suas músicas, e foi um grande ator também. Poderia citar a Cher nos anos 80, que fez bons filmes, ótimos filmes, né? Chegou até a ser indicado ao Oscar. E mais recente, Justin Timberlake, etc. Mas a Lady Gaga realmente manda muito bem na atuação. E a Arlequina consegue ludibriar muito o Arthur Fleck, né? Você não sabe se ela está mentindo ou se ela está dizendo a verdade. Ela conta sua mentira de forma tão sutil que você acredita, mas depois ela dá uma reviravolta e você descobre que é tudo mentira, e o Arthur Fleck cai no jogo dela e se apaixona. Isso foi uma virada, né? Porque ele não tinha ninguém, ele não tinha mais nenhum sentido pra viver. Ele diz que lá no programa do Murray, no outro filme, né, tinha decidido tirar a própria vida porque ele nunca tinha encontrado alguém, né? Alguém que o fizesse especial, e agora ele encontrou. Então assim, eu não vou dar muito spoiler porque eu quero que você assista ao filme, né, e depois volte aqui pra dizer o que achou. Basicamente, ele encontra ela e ele então tem um renovo, sabe? Ele tava lá meio na monotonia, meio desanimadão, e agora ele encontrou um novo sentido pra vida. Basicamente é isso. Grande chance de ser condenado à prisão perpétua. Ele ri, ele começa a rir. Aquilo foi uma mudança na vida dele, aquilo foi uma mudança, né, no estado anímico dele, ter conhecido a Arlequina ali, e eles começam a se aproximar demais e se envolvem. Tem uma tentativa de fuga da prisão fracassada. É uma espécie de relacionamento meio caótico que a gente viu em filmes como Sid e Nancy, com o grande Gary Oldman. É a dupla do caos, né? E eles também são muito influentes, né, nos outros presos e nas pessoas de fora. E aí eles fazem M, vão parar na solitária, e aí depois o Arthur consegue descobrir a verdade sobre a Arlequina, e ele meio que se magoa com ela, mas ela ainda é influente muito sobre ele e consegue trazê-lo de volta, e ele cai no jogo dela sempre. Então fica meio que esse jogo aí de ida e volta, e paralelamente ele sendo julgado pelos crimes que cometeu, e ele também tem um relacionamento meio estranho com os carcereiros e com a advogada dele, porque ele entra em um conflito. A advogada
advogada pede pra ele se comportar e tentar transparecer no julgamento que ele tinha duas personalidades, mas que a personalidade do Coringa não existe mais. Aquilo foi apenas causado pelos traumas que ele sofreu na infância por ter sido abusado e etc, etc. Só que agora ele se vê num dilema, porque ele viu que a Arlequina se interessa pelo Joker, pelo Coringa, pela face dele como Coringa. Então ele vê que a advogada pede pra ele não ser o Coringa, mas ele quer voltar a ser o Coringa pra impressionar a Arlequina. Então a gente vê que ele quer se libertar dali, mas ao mesmo tempo ele quer ser o Coringa, porque ele encontrou um sentido nisso. Ele agora não está mais sozinho, né? Ele se apaixonou. E aí depois vem a parte mais interessante do filme, que é a parte do tribunal. É um filme que tem uma parte muito importante no tribunal. E se o show antes foi num programa de TV, o show do Coringa agora foi no tribunal. As cenas do tribunal são as melhores, com toda certeza, e são incríveis. O final reserva uma cena bem impactante. Eu não vou revelar nesse vídeo. Bom, agora dando uma opinião mais sincera sobre o filme, vamos lá. Tecnicamente o filme é ótimo, maquiagem, figurino, efeitos especiais, que nem precisam de muitos, né? São poucas locações ali, não tem muitos efeitos no filme, mas os que tem são competentes. O som está ótimo, a trilha sonora muito boa mesmo. As músicas que tem em formato musical são muito legais também. Atuações muito boas, não sei se vão ganhar algum prêmio, mas acredito sim que vão ser indicados. Lady Gaga deve ser indicado para Oscar, Joaquin Phoenix estará no Oscar. Não sei se vai ganhar, mas vem forte sim. Um filme que tem cenas marcantes, tem um bom final, tem um bom início, o filme é bem conduzido também, não é chato, não é maçante, tem 2 horas e 10, mas é fácil de ser assistido, mas não é um filme perfeito. E na minha opinião, ele erra no mesmo erro que o filme anterior, que é passar um vitimismo do Coringa, mais do que o normal. Como eu vejo esse filme e o anterior também. Não é um filme do personagem Coringa que a gente conhece, das histórias do Batman, aquele que só quer ver o circo pegar fogo, não importa o que aconteça. Não, eles ainda tentam passar um pouco do vitimismo do Coringa que sofreu na infância, e aqueles eventos moldaram a sua personalidade, o seu caráter, etc, etc. Mas vale ressaltar que nesse filme ele é menos vitimista do que o filme anterior. O Coringa ainda tem no fundo um quê de sádico, sabe, de maldoso. Isso ficou bom, mas também por outro lado tem um pouco da imagem vitimista do Coringa, que se você for fã do personagem Coringa, você não vai simpatizar tanto, porque você sabe que o Coringa não é assim. Então é um filme de alguém, aliás os dois filmes, né, são filmes de uma pessoa normal que não é reconhecida ou que teve problemas familiares, problemas de relacionamento, de se encaixar, de buscar um lugar ao sol e não ser reconhecido, mas que de um dia pra noite começa, né, a ter ali mais reconhecimento do público e de outras pessoas. Então ele vira um mito, ele vira um ícone, e ele também tem problemas psicológicos, alguém que vai ficando delirante ao longo da vida. Então é um louco, mas não é o Coringa que a gente conhece. Agora, no geral, filme por filme, tanto o primeiro quanto esse é ótimo, vale muito a pena assistir. Só fica essa ressalva que não é aquele Coringa que a gente conhece. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Coringa psicopata do Heath Ledger. O Coringa definitivo. Nota 8 pra esse filme, tá? Por tudo que eu falei, todos esses pontos positivos e esses negativos também. Vale a pena assistir no cinema, é um bom filme do Todd Phillips. E se você já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou, sua opinião. Vamos aí conversar sobre esse filme, com certeza um dos mais importantes desse ano. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.